Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta, por aqui professor Marcos Xavier, e nesta aula nesse vídeo a gente vai tirar uma dúvida de um aluno que é bem interessante, que é o seguinte, nós estamos estudando a função filtro e as formas de utilizar, as combinações possíveis, e ele sugeriu o seguinte, como é que a gente consegue registrar o total de itens filtrados. Então quando você executa uma filtragem, ele te retorna uma certa quantidade de resultados. E ele precisaria, no caso aqui, de uma forma automática de retornar, de fazer essa contagem. É claro que ele não vai ficar contando os dados na mão. E aí existe aquela função clássica, a função básica do Excel, que são as funções de contagem. Vamos começar a montar aqui, que fica mais fácil de você observar. Então, como nós já vimos nos vídeos anteriores, vamos acionar a função filtro baseado aqui no representante. Então temos uma lista suspensa que já está disponibilizada previamente. Você escolhe o nome do representante. Aqui a gente vai retornar a filtragem da primeira coluna, Então, ou seja, em que data a Ana Maria efetuou algum tipo de registro. Então vai aparecer a relação de datas aqui embaixo ou em qualquer outro canto que você queira, tá bom? Eu vou colocar aqui embaixo aqui, mas então vamos acionar a função filtro, que vai fazer esse resultado primário, Então ele pergunta, onde está a coluna de retorno? Então a coluna de retorno é essa daqui. Eu vou clicar no primeiro título, Ctrl Shift seta para baixo e pressiono ponto e vírgula. Vamos acionar aqui novamente. Em seguida a gente tem que retornar aqui qual é o dado de referência, que é o nome do representante. Então nesse caso eu vou selecionar toda essa coluna, porque aqui eu encontro todos os representantes. Depois que eu selecionei toda essa coluna, eu coloco o sinal de igual, porque de todos esses nomes, ele só vai retornar as datas do nome igual a este nome daqui, que você pode clicar ou escrever caso você queira, tá? Então isso aqui é a função filtro padrão, que você já está acompanhando aí nessa sequência de vídeos. Vou fechar o parêntese e ele dá o resultado aqui corretamente. Então eu venho aqui, posso escolher um nome qualquer, e ele vai trazendo para mim a quantidade, vai trazendo aqui os registros que ele acabou encontrando. E aqui que entra um detalhe importante, por exemplo, nesse caso aqui da Maria Joaquina. Esse meu aluno ele precisa saber quantos registros ele encontra, quantas datas eu tenho cadastrado aqui, tá? E é claro que ele não vai querer ficar contando na mão, Então tem que ter um mecanismo automático aqui para fazer esse retorno. E aí é só usar um pouquinho aí da lógica, do conhecimento básico do Excel, que é utilizar aqui do lado as funções de contagem. O Excel faz contagens baseado em uma coluna, ou linha, ou tabela. E a função que nós vamos utilizar para essa finalidade é a função conte.valores. É só você começar a escrever, vai aparecer aqui a função conte.valores, tá? Essa função, ela conta um intervalo, Ela conta células preenchidas. Então, se tiver alguma célula vazia, ele ignora. Aí dentro da célula, qualquer dado que esteja contido, pode ser número, pode ser texto, pode ser um símbolo qualquer. Se a célula não estiver vazia, ele registra. Então nesse nosso caso aqui, eu quero que ele registre tudo que estiver nessa coluna, que é a coluna onde eu tenho o meu retorno. Para facilitar uma manobra que eu particularmente não gosto muito, mas que muitos profissionais usam, eu vou selecionar aqui essa coluna inteira. Porque, claro, as tabelas elas são vivas e novos registros podem ser inseridos. Então ele já está preparado caso novos registros sejam inseridos nesta tabela, tá? E aí, simples assim, vou fechar o parêntese. Ele vai somar tudo que estiver na coluna F, todas as células não vazias. Vou pressionar Enter e ele me dá o retorno. Ele está falando que nesta coluna eu tenho 32 registros. Só que se você estiver atento e se você estiver atenta, você reparou num detalhe, Fala, tá, peraí, Marcão, ele contou tudo aqui, Eu posso fazer a troca, se eu trocar o nome aqui, ele vai trocar. Muito bem. Só que o detalhe é, por exemplo, esse que tem pouco aqui, ele está falando que eu tenho 8 registros, mas se você contar na mão,
você vai perceber que eu tenho apenas 6 datas. Então, na verdade, não são 8, são 6. É claro que ele está contando também, nesse caso, esses dois, o título e o nome da pessoa. Lembra que eu falei? O conte valores, ele conta tudo que não estiver vazio. Então é claro que essas duas informações foram contabilizadas. Então aí vem um outro conceito de lógica, né? Que aí, é claro, você pega esse resultado aqui da função conte valores e subtrai 2, porque você tem 2 registros que não devem ser levados em consideração, que é o título e o nome da pessoa. Então, o resultado do conte valores menos 2, que é o que eu preciso nesse momento. Aí sim, quando eu der Enter, algo que eu já citei anteriormente, né, que se você está acompanhando essa sequência de vídeos, você já está sabendo que quando você tem valores com datas, tem hora que o Excel ele se perde. Ele não sabe se ele vai trazer data ou se ele vai trazer número. Então aqui ele se confundiu e ele trouxe uma data. É só você vir aqui na guia página inicial e trocar a formatação. Você vai abrir aqui e pede para ele trazer o resultado geral, né, que é o número inteiro sem casas decimais. Agora sim ele está correto. Tem aqui 6 registros com datas, né, descontando os títulos. E dessa forma a gente consegue resolver essa questão de ter um mecanismo automático que calcule aí a quantidade de retornos de uma função filtro, né, porque os resultados eles variam de dado para dado, tá bom? Muito simples, bem fácil, e é claro, precisa ter uma sacada, conhecer bem as funções para poder utilizar elas no momento certo e da forma correta, tá legal? Por essa demonstração é só isso, tá legal? A gente se encontra na próxima aula com mais conteúdo de Excel.